Olá, pessoal. Só para a gente acabar essa parte das obrigações de restituir, eu queria fazer algumas observações finais, bem rápidas, inclusive. Primeira delas, lembra quando nós explicamos para vocês, né, que o objeto que tiver que ser restituído, se ele se perder sem culpa, né, do devedor, o credor vai ficar a ver navios? Né? A gente até comentou que isso dá uma ideia de ser uma injustiça danada. Né? Eu prestei o carro para o fulano, roubaram o carro na mão dele, eu não recebo nada. Então, a lei fala que o credor vai sofrer a perda, né? Mas, enfim, eu queria só fazer uma complementação, porque isso está, né, no nosso esquema bonitinho, mas tem um finalzinho do artigo que fala o seguinte: olha, o credor não vai receber nada, mas ressalvou seus direitos até o dia da perda. O que isso quer dizer? Pessoal, imaginem vocês que foi feito um contrato de locação do locador e locatário por 12 meses e ao final de 12 meses o locatário tinha que restituir esse imóvel para o locador. Tinha que devolver, obrigação de restituir. E aí, o que acontece? Com 6 meses, esse objeto pegou fogo e se perdeu sem culpa do locatário. Então, já sei que o locatário não vai ter que indenizar os prejuízos do locador. Só que durante esses 6 meses aí, que está em vermelho, pessoal, correu o aluguel. O locatário morou lá bonitinho, né? Então ele usufruiu do imóvel. Durante 6 meses não teve problema nenhum. O problema foi do dia que o objeto se perdeu para frente. Então, o que o legislador está querendo ressaltar? Que esse aluguel desses 6 meses, pessoal, é devido sim. Se o locatário ainda não pagou, mesmo que o imóvel já se destruiu, né, ele tem que pagar isso para o nosso locador aqui, tá certo? Senão, seria um enriquecimento sem causa. Senão, o incêndio passaria a ser lucrativo para o locatário, né? Nossa, essa casa se destruir aqui, eu nem vou ter que pagar esses meses que eu morei. Então, isso daria uma margem para uma má-fé muito grande. Então, no tempo que ele usufruiu, tem que pagar o aluguel sim. Então, é isso que está escrito aí, esses ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Isso quer dizer que com aluguel, qualquer outro direito que o locador tenha para receber, né, em razão desses 6 meses que a locação existiu normalmente, tá bom? A outra questão que eu queria dizer para vocês, vou começar lá na obrigação de dar, é o seguinte: quando a gente estava analisando a obrigação de dar, eu falei para vocês que se o objeto, né, se perder sem culpa do devedor, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então, se o objeto se perde ou se o objeto só se deteriora, mas aí o credor fala que não tem interesse em receber um objeto batido, deteriorado, então vocês concordam comigo que o credor vai receber, né, o que ele deu de dinheiro de volta, e vocês concordam comigo que o nosso devedor aqui fica no prejuízo, né? Então, quando a coisa se perde ou se deteriora, né, e o credor não tem interesse em receber o que sobrou, o devedor fica no prejuízo mesmo, né? Isso acontece. Mas por uma questão de justiça, se a coisa se perde ou se deteriora, ou seja, se diminui antes da entrega, se o devedor fica no prejuízo, por uma questão de justiça, pessoal, nada mais justo, deixa eu mudar aqui, que se a coisa se valorizar, aí o devedor que fique no lucro, né? Então, nós estamos falando ainda das obrigações de dar, não estou falando de restituir aqui não. Então, ele tem que transferir um objeto. Se o objeto sofreu um dano, ele dançou. Agora, se o objeto sofreu um lucro, ele tem que ser beneficiado. É uma questão de justiça isso, né? É uma balancinha aqui. Então, essa valorização que eu estou explicando para vocês, pessoal, é aquela que ocorre por força da natureza, que o ser humano não fez a interferência, certo? Porque se eu estou devendo, eu tenho que entregar uma casa para o cidadão, e já fiz o contrato, vou lá e faço mais um banheiro e quero receber mais, aí é brincadeira, isso é má fé.
Então, não é esse caso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando essa valorização ocorre sem interferência do homem, só pela força da natureza mesmo. Isso basicamente vai se tratar de animais, certo? Então imagina aqui, nós temos o credor e o devedor, né? O devedor tem que transferir essa vaca para o credor. Só que sem ser planejado, sem ter interferência do devedor, essa vaca acabou parindo 2 bezerros. E agora esses bezerros não podem ser separados da vaca, porque senão eles morrem, né? Eles têm que amamentar e tudo mais. E aí o devedor fala assim, poxa, eu ia entregar só uma vaca ao credor. Agora eu tenho uma vaca e 2 bezerros. Eu tenho o direito de chegar para esse credor e falar assim, ô credor, você tem que me pagar mais, certo? Eu tenho o direito de exigir um acréscimo aqui, porque essa vaca que é minha, eu ia te transferir pelo preço justo, né? Que talvez você já até me pagou, mas agora nasceram 2 bezerros, né? Isso tem valor. Então, para que você não ganhe, né, exageradamente, sem justa causa, eu tenho o direito de exigir esse acréscimo, porque não dá para separar aqui os bezerros da vaca. Então, se o credor não quiser, né, se o credor não quiser pagar esse acréscimo, então a obrigação chega ao seu final, o devedor devolve o dinheiro do credor e cada um fica do jeito que estava. Isso está lá no 237 do Código Civil. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. E se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Certo? Isso que eu estou falando para vocês é na obrigação de dar, que o devedor é o proprietário e vai transferir isso para o credor. Isso não se aplica, pessoal, em obrigações de restituir, porque nas obrigações de restituir, de devolver, aí o credor já é o dono da vaca, tá certo? Então, diferentemente na obrigação de dar, a propriedade é do devedor, que ele vai transferir para o credor. Na obrigação de restituir, o credor já é o dono da vaca, ele só quer a vaca de volta, certo? Então, nesse caso, por ele ser dono do principal, ele vai acabar sendo dono do acessório também, certo? Então, é uma questão de justiça. Quando a coisa se valoriza antes da restituição, o credor deve ficar no lucro aqui, tá bom? Regrinha para vocês não terem dúvidas a respeito disso. Ó, 241. Se no caso do 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Mas olha que eu queria dizer para vocês, nos 2 casos que nós estudamos, nos 2 casos, quando ocorrem melhorias por força da natureza, valorização, o benefício é sempre de quem é o proprietário, certo? No caso da obrigação de dar, o devedor era o dono, se a natureza valorizou o objeto, o benefício é dele. No outro caso, que a obrigação era de restituir, quem era o dono era o credor. Se a natureza valorizou o bem, o beneficiado será o nosso credor aqui. A valorização sempre beneficia o proprietário, certinho? Então, esse é o nosso segredo. Se nós invertermos, Roberto, agora eu não estou preocupado com a valorização pela força da natureza, não. Eu estou preocupado pela valorização pela força do homem, certo? Quando a coisa se valoriza antes da restituição por força do ser humano, aplicam-se as regras das benfeitorias. Lembra que vocês estudaram benfeitorias em teoria geral do direito civil? Benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias? Lá vocês só aprenderam o conceito dessas benfeitorias. Agora, quando essas benfeitorias são feitas por força humana, se vai ter direito ao acréscimo ou não, isso é uma matéria, não é complexa, ela é longa, certo? Que vocês vão estudar só lá no direito das coisas, certo? Então, depois de contratos, vem direito das coisas, aí vocês vão estudar esse caso aqui, que, diga-se de passagem, a valorização feita pela força humana é muito mais comum do que aquela feita pela natureza, né?
Então, essa aqui tem muito mais importância que vocês vão estudar no direito das coisas do que essa do direito das obrigações, que são as valorizações feitas pela natureza. Tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo. E obrigações de restituir nós encerramos então.